Como que a gente pode brecar, como que a gente pode lidar com uma pessoa que está explodindo emocionalmente na nossa frente? Lidar com o narcisismo. Nesse vídeo, você vai aprender a lidar e a responder e brecar essa violência. Fica comigo que você vai aprender isso. Se você não me conhece ainda, meu nome é Erickson Rosa, eu sou psicólogo, eu tenho especialização em transtornos de personalidade e em psicopatologias. E nesse vídeo eu quero abordar com você duas estratégias principais para você lidar com uma pessoa que explode emocionalmente. E nesse vídeo eu vou explicar para você a estratégia do gelo e a estratégia do foco no argumento. Mas antes de você acessar esse conteúdo que eu gravei, que está incrível aqui para você, eu vou te pedir um favor que não custa nada para você. Deixa o seu comentário, curta esse vídeo e já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. O seu comentário também vai me ajudar a eu criar mais conteúdos que você tem interesse. Aqui a gente faz o canal capacitando você para lidar com violências narcisistas, para você sair do relacionamento, conseguir identificar e se blindar emocionalmente. E se você tem interesse nesses assuntos, então se inscreve nesse canal, curta e deixa seu comentário. Isso ajuda o canal a crescer, me ajuda também a continuar produzindo mais conteúdos para você. Então, dito isso, vamos embora pro conteúdo. Quando a gente fala de uma pessoa que ela está emocionalmente instável, isso normalmente é uma violência mais comum que aparece dentro da clínica que eu vejo meus pacientes reclamando. São violências da seguinte maneira: você está debatendo uma coisa com a pessoa, por algum motivo ela se fere e ela começa a te xingar, a explodir emocionalmente, começa a bater nas coisas, ela dá um chilique, né? Dá um chilique assim emocional e grita e te xinga e fala várias coisas. E normalmente a reação nossa é ficar em silêncio e acabar retraindo, sendo que isso tende a fazer o comportamento do outro aumentar. A nossa reação de, por exemplo, a gente, diante de uma violência que a pessoa está gritando, a gente recuar, ficar mais quieto, olhar para baixo e deixar a pessoa gritar e continuar gritando, esse tipo de comportamento faz com que a violência do outro aumente. Então, como que a gente pode agir, de certa forma, para fazer essa pessoa parar com esses gritos e voltar a uma conversa? A primeira estratégia, então, é a estratégia do gelo, mas ela tem um componente que é um componente emocional. O primeiro passo é você não se deixar afetar e responder emocionalmente como aos ataques daquela pessoa. Como assim? Digamos que a pessoa está te xingando, você é um idiota, você é um imbecil, você é um retardada, você é uma retardada, né? Você é dramática, começa a fazer um pouco de gaslight, começa a xingar você. Geralmente essas coisas doem, são coisas que dói porque ele sabe também o que te machuca. Então, normalmente você responde com isso com tristeza, ou você pode dizer, olha, você não entende meu lado. Apelar para a empatia, apelar para isso no momento de fúria não adianta. Então, o que a gente tem que fazer é não responder emocionalmente a isso. Quando a pessoa está falando essas agressões, você tem que entender que o que ele está dizendo não é a pessoa que você é. São ataques para desestabilizar você. São ataques emocionais que a pessoa está dizendo naquele momento e não reflete quem você é. Então você tem que identificar que isso é uma violência. E nesse momento levantar o seu escudo emocional. Primeira coisa que você vai fazer é não expressar aquilo que você está sentindo. O ideal seria a gente não se sentir para baixo, mas ataques assim reduzem a nossa autoestima. Então é impossível você não se sentir assim durante muito tempo, se você vem sofrendo isso durante muito tempo. Mas a questão é não expressar essa tristeza. O que você vai fazer é ter uma postura firme, com os ombros eretos, expansivo. Se você estiver sentado, você continua sentado olhando. Se você quiser se levantar, você se levanta para aumentar a sua presença. Você olha para a pessoa de maneira séria, sem falar nenhuma palavra, e espera. Exatamente. E diferente de uma atitude passiva, onde a gente se retrai, olha para baixo, né? Fecha os ombros, se retrai com uma postura corporal, a gente faz uma postura corporal de firmeza, como se fosse um muro mesmo, como se fosse uma pedra de gelo, onde a pessoa está vendo que os ataques dela não estão surtindo efeitos psicológicos e emocionais em nós. E aí a pessoa, ela vai ficar um pouco incomodada, porque ela vai estar gritando, esbravejando, enquanto você fica em silêncio olhando para ele, esperando que aquilo passe. E de repente, em um determinado momento, ele pode falar, por que você não fala nada? Você vai ficar em silêncio aí, vai ficar sem falar nada? E você pode responder para a pessoa, estou esperando você terminar, para que eu possa falar. E aí quando a pessoa dizer, tá bom, então fala, aí você fala. E quando ele for te interromper, você faz a mesma postura de novo. Enquanto você me interrompe, aí você pode chamar aqui a regra do jogo, né? Enquanto você me interromper, eu não vou falar. Ou seja, você vai fazendo com que a pessoa acabe notando por ela mesma que ela está descontrolada emocionalmente através de um espelho. Você está
sendo firme e tranquila, ponderada, enquanto a pessoa está ali conturbada e você está firme olhando para ela, sabe? Então você consegue, através desse comportamento, fazer com que a agressão e essa instabilidade emocional acabe findando. E aqui nós vamos para a segunda estratégia, né? A segunda estratégia, que é o volte para o argumento. Essa estratégia, normalmente, ela acaba sendo muito útil porque dentro de relações abusivas onde a pessoa xinga, ofende e ataca, ela acaba começando essas situações através de eventos do cotidiano muito comuns, como, por exemplo, a limpeza da casa, a distribuição de tarefas da casa, comprar coisas, levar os filhos para algum lugar. Então, digamos que você esteja falando sobre a limpeza da casa, as tarefas da casa, e de repente a pessoa fala para você: é que você é muito preguiçosa, isso só acontece de estar bagunçado as casas porque você é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa assim, você é uma pessoa assada. Ou seja, ataques diretos e não sobre aquele determinado assunto que vocês estão falando. Isso é porque você é uma pessoa assim, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai utilizar a técnica de voltar para o argumento. Uma das formas de voltar para esse argumento é, por exemplo, você ceder ao que a pessoa está falando, não entrar no debate, dizer: depois a gente conversa sobre isso que você está trazendo, mas o importante agora é a gente falar sobre esse argumento. Depois a gente pode até ver sobre isso de eu ser preguiçosa ou não. Ou pode até ser verdade o que está falando, mas isso não nega o fato que nós precisamos conversar sobre isso. Você sempre volta para o argumento da questão do que você está debatendo. Você esquece as agressões, você não entra nesse jogo de ofensas e brigas que a pessoa vem para te destabilizar, para te levar para outro assunto e volta para aquele assunto. Preste atenção no que você está falando. A pessoa pode também usar outros argumentos, como por exemplo assim: é que na verdade a limpeza da casa é uma coisa muito importante, mas você não faz as compras direito, você não sei o que, você não faz... Isso são outros assuntos, a gente está falando sobre a limpeza da casa aqui, a gente está falando sobre isso agora, vamos resolver esse assunto aqui, entende? Não deixe que outros argumentos te desestabilizem, não deixe que você tenha uma resposta emocional, nunca dá, e aqui vem as coisas que você não deve fazer. Então, eu dei as técnicas do que você deve fazer e que não deve fazer. Não responda emocionalmente ao ataque de uma pessoa, ou então dizer para ela: fica calmo, fica tranquilo, você está muito nervoso. Porque normalmente a pessoa, quando ela está alterada emocionalmente, você dizer que ela está nervosa, só aumenta, é como se você colocasse álcool no fogo, sabe? Não acalme a pessoa, não tente acalmar a pessoa. Deixe que ela mesma se acalme através de um formato de espelho. Você faz esse movimento de ficar firme, com um olhar firme, simplesmente parada, olhando para a pessoa, sem ter mostrar medo, sem mostrar receio. Claro que muitas vezes é fácil a gente falar, mas que a gente pode praticar isso a partir do nosso fortalecimento emocional. Então, esses são os vídeos aqui no Cuida dos Dias. Se você quiser saber também como lidar com tratamentos de silêncio, eu vou deixar um link aqui do vídeo que eu também gravei falando sobre como a gente pode lidar com tratamentos de silêncio, porque logo depois dessas brigas, muitas vezes vem os tratamentos de silêncio. Então você pode também acessar esse vídeo que está aparecendo em algum lugar aqui, vai aparecer aqui no final do vídeo, e você pode clicar para assistir esse e ver também como que a gente pode se proteger das violências narcisistas que tem aqui no canal também, as lives. Todo sábado, live aqui no canal, às 10 horas da manhã. Eu vejo você lá e vejo você também no próximo vídeo. Comenta abaixo, curte abaixo também e segue o canal para você saber mais dicas e ficar por dentro de mais vídeos como esse. Eu vejo você no próximo vídeo. Seguimos!